cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando uma conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado e colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês eram filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Que Deus abençoe a leitura da palavra. O assunto de hoje, o tema bíblico de hoje, é muito relevante para todos nós, porque todos nós, seres humanos, experimentamos conflito nos nossos relacionamentos, uns mais, outros menos. Os que experimentam menos conflitos, é assim em suas vidas, porque eles aprenderam a administrar bem os seus conflitos. É muito interessante que a palavra de Deus, no Velho e no Novo Testamento, nos conta absolutamente a realidade do ser humano decaído. Com a queda em pecado, o homem foi transformado e continuou lutando, rebelde contra Deus e experimentando mais conflitos. Velho e Novo Testamento não escondem esta realidade. E nós somos sábios se nós entendemos isso a respeito da nossa natureza. Todos nós temos duas naturezas, que somos de Jesus. Temos a velha natureza e a nova natureza, e a velha natureza ainda tem algum poder sobre nós. Nós lutamos para diminuir este poder. E na medida que nos dedicamos à orientação de Deus, nós vamos descendo paulatinamente a velha natureza. Neste texto, o apóstolo Pedro, com muita clareza, diz o que é necessário para a vida familiar. Sim, porque o assunto deste capítulo 13 do 1 Pedro é o relacionamento e a vida familiar. Ele diz, e aqui nós não devemos pensar bem, ele diz primeiro para as mulheres e depois diz para os homens, porque é um sentido, e muitos estudiosos já têm chamado a nossa atenção para o fato, citando o texto da palavra, naquela expressão de mutualidade, onde o Novo Testamento especialmente fala uns aos outros, amai-vos uns aos outros, e etc. Então há esta mutualidade, estes princípios não são só para as mulheres, ou só para os homens. É feliz daqueles de nós que entendemos isso, sim, porque o homem também precisa ter convívio honesto. O homem precisa ter espírito dócil e tranquilo. O homem precisa viver sem medo. As mulheres, estou trocando as afirmações, as mulheres precisam ser sábias, obviamente, precisam ser compassivas, precisam ser humildes. E todos nós, agora citando este princípio, todos nós não devemos retribuir insulto com insulto. Se nós aprendêssemos a fazer estas coisas, já resolveríamos muita coisa e aprenderíamos a administrar nossos conflitos. Mas talvez a primeira coisa que precisamos entender, e leva tempo para entendermos isso, mas devemos entender que os conflitos são normais nos relacionamentos humanos. E família é o mais precioso destes relacionamentos. Então os conflitos na família são normais. Um dos melhores autores nestes dias na área da psicologia pastoral, dos cristãos sérios que levam a sério a palavra de Deus, é Greg Smiley. E ele diz assim: não estranhe eu dizer que os conflitos na família e na vida humana são necessários. Não reaja a isso. Quem sabe você agora está passando por um conflito dos mais sérios,
você tem alguma dificuldade emocional em reconhecer esta verdade, mas é verdade ainda. Os conflitos são necessários na nossa vida, porque é através dos conflitos da vida humana que nós vamos nos adaptando um ao outro. São os conflitos que nos ajudam a progredir quanto à nossa personalidade. São os conflitos que nos ajudam, e Deus trabalha muito para isso, a reconhecer o que o autor da primeira página do boletim de hoje diz: precisamos identificar os padrões relacionais que assimilamos durante a nossa vida, deixar de lado aqueles que são patológicos. Patológico quer dizer doentio, e nos abrir ao novo, suportando a ansiedade do desconhecido para alcançarmos padrões de saúde, isto é, transformarmos pela renovação da nossa mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Convenhamos, né? Não é culpa nossa, necessariamente, geralmente não é culpa nossa o fato de termos nascido numa determinada família, onde, em relação à administração de conflitos, não tinha exemplo nenhum a dar, nenhum exemplo a dar. Então precisamos reconhecer isso, e reconhecer humildemente. Não precisamos dizer para todo mundo e auxiliar pessoas sem misericórdia a nos arrasar do ponto de vista do sentimento de valor que precisamos ter para viver segundo a vontade de Deus. Mas sim, os conflitos não são apenas normais, são necessários, porque é importante que nós cresçamos. E quem sabe, todos nós aqui, pela misericórdia de Deus, podemos pensar em algumas situações de conflitos pelo que temos passado, no passado distante, ou quem sabe muito recentemente, onde nós já não somos os mesmos. É inspirador, por exemplo, ouvir pessoas no gabinete pastoral e eles começaram a dizer: pastor, ainda estou com esta dificuldade, mas imagina, eu já sou muito melhor do que eu era. E eu fico imaginando, mas graças a Deus, né? Porque deve ser assim mesmo. Eu não sou o que eu era. E muitas vezes as pessoas estão falando exatamente sobre conflitos familiares, mas tantas vezes estão falando em conflitos dos seus relacionamentos, na escola, nos negócios, nas sociedades. É importante reconhecermos isso. Naturalmente, irmãos, que parte deste conflito que temos uns com os outros é por causa do fato de sermos tão diferentes. Eu não vou usar o tempo nesta palavra de hoje a respeito de diferenças entre homens e mulheres, mas todos nós, os maridos, e o pastor Lanendol dizia, porque ele nunca aprendeu a falar com isso, maridos e maridas, assim que ele dizia. Mas os maridos e maridas têm que aprender, porque nós somos tão diferentes uns dos outros. Existem muitos autores que escrevem a respeito destas diferenças. Não são só físicas, há muitas diferenças emocionais. E graças a Deus pela diferença, nós podemos dizer como os franceses diziam. Mas irmãos, essas diferenças trazem desconforto. Essas diferenças podem trazer temor. Alguns de nós temos sim memórias negativas da nossa família de origem, onde talvez nosso pai, desde os nossos avós, eles eram grosseiros com a esposa, com os filhos, terrivelmente grosseiros. Coitados, sejamos misericordiosos, alguns deles não tiveram as oportunidades que nós hoje temos. E devemos reconhecer isso, porque não é nosso interesse desonrá-los, mas é próprio que nós reconheçamos que alguns de nós não tivemos padrões sadios, e estes padrões precisam ser quebrados, para que nós aprendamos a conviver, aprendamos a resolver os nossos conflitos. Aliás, eu prefiro a palavra administrar, porque muitas vezes, quando nós pensamos em resolver, nós imaginamos, por exemplo, eu e minha esposa, que eu tenho a solução, e é meu dever, como homem da casa, resolver isso. E, na verdade, o melhor conceito é de administrar conflitos. Amados, conflitos são normais, são até necessários, mas conflitos são necessários porque eles podem beneficiar grandemente os relacionamentos. É claro que muitos problemas são assim inevitáveis, mas é maravilhoso quando nós reconhecemos as oportunidades na administração
dos conflitos, de crescermos e de aprendermos a amar uns aos outros. Eu vi uma história muito interessante de uma grande cratera que existe nos Estados Unidos, no estado de Arkansas, isso em português, porque em inglês a pronúncia é outra. Existe uma grande cratera lá em Arkansas que é chamada Cratera dos Diamantes, um lugar público, onde literalmente pessoas vão lá e garimpam para diamantes. E alguns preciosíssimos diamantes de muitos carats têm sido encontrados. Coisas preciosíssimas. Agora, a história é que aquele lugar é absolutamente feio. Pedra para todo lado, sujeira para todo lado, depressões. Muitas vezes o governo daquele estado norte-americano vai com um trator e remexe aquelas pedras, aquele lixo todo, a fim de que pessoas tenham mais oportunidades de encontrar o que é precioso. O ambiente é feio, mas ali há grandes tesouros. Os conflitos podem ser muito feios. E aqueles que aconselham, aqueles que fazem um trabalho pastoral, os psicólogos e os psiquiatras têm provavelmente exemplos muito sérios, muito dramáticos da feiura que pode ocorrer, e muitas vezes ocorre quando há conflitos, especialmente conflitos familiares. Mas, irmãos, ainda há possibilidade de descobrirmos e aprendermos nestes conflitos um grande tesouro. Muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer isso, mas devemos reconhecer. Eu já disse para os irmãos que o princípio dos conflitos não deve ser resolver, porque nessa questão de resolver nós estamos procurando geralmente quem está certo e quem está errado. Nós queremos imputar falha, falta e culpa. Eu, na minha vida pastoral, tenho enfrentado inúmeras vezes em todos os meus ministérios a tentativa de marido ou mulher de colocar o outro, depois de um grande conflito, colocar o outro em uma luz ruim em relação a mim, em relação à igreja. E não tem sido poucas as vezes que eu tenho me livrado disso, por causa da idade e da experiência que ela também dá, e não me envolver nisso, nesta oportunidade dada ao outro de denegrir o seu esposo ou a sua esposa. Sim, porque muitas vezes, depois de um grande conflito familiar, especialmente entre marido e mulher, o que a pessoa que se sente, nem sempre é, mas a pessoa que se sente mais ofendida, ela deseja um juiz que possa engrossar os seus argumentos em detrimento da vida do outro. Isto é extremamente perigoso, porque sendo relacionamento, geralmente não há só um culpado, não há um culpado, é relacionamento. E no relacionamento, os dois, os envolvidos, mais de dois até, precisam descobrir maneiras de solucionar os seus problemas. Deve ser estranho para qualquer um dos irmãos que me procurar numa situação após conflito, quando eu disser, eu não irei à sua casa para ouvir você e seu marido, porque este não é o meu papel. Eu ouvirei vocês dois separadamente, farei juízo e procurarei ajuda profissional para o seu caso. Não estranhe, porque assim deve ser feito. Irmãos, o psicólogo cristão John Gottman diz assim: só há uma lição forte nas pesquisas que fiz, é que o casamento que perdura, onde as pessoas crescem, é aquele em que os envolvidos aprenderam a administrar seus conflitos inevitáveis no relacionamento. É claro que lá no início do casamento, esses conflitos são geralmente mais constantes. Também puderam, né? Os que casam realmente não se iludam e não fiquem irritados com o que eu vou dizer, porque eu também fui assim. É normal isso. Quem casa não conhece a sua esposa ou o seu esposo. Vai conhecer ainda. É na intimidade da vida que um vai conhecer o outro. E nem sempre, e geralmente, nem tudo que
nós descobrimos é considerado por nós positivo. Sim. Eu não tenho essa ideia de casamento, mas eu li recentemente um autor que disse assim: depois de algumas semanas no casamento, geralmente o noivo, então é namorado, assim, mas como é que eu caí nessa? Ele fala, não creio nisso, não é neste nível, né? Mas que há surpresas, há com certeza, porque é a vida íntima que vai demonstrando quem cada um de nós é. Assim é que os jovens que estão para casar, ou que casaram há pouco tempo, não se sintam terrivelmente mal, porque de fato tem conflitos a resolver. É a solução destes conflitos bem administrados que vai fazer com que vocês aprendam a viver em amor, para chegarem muito próximos dos ideais de Deus na sua própria palavra. E o texto fundamental dos ideais de Deus, um amor entre marido e mulher, é sem dúvida alguma a mensagem poderosa de 1 Coríntios 13, versos 4 em diante. E convenhamos, é difícil fazer aquilo. E é por meio de conflitos e administração deles que nós crescemos e nos tornamos tão parecidos até em personalidade, depois de alguns anos de trabalho exaustivo até no tocante a esta realidade. Amados, não vale nada aquela afirmação que eu ouço às vezes de alguns, me perdoem se isso é ofensa para vocês, mas pessoas que dizem assim para vocês e para mim também: nós nunca tivemos nenhum conflito. Eu já ouvi. Naturalmente que você vai pesar o que é conflito para você, mas meus conflitos são naturais. Eu também sei a história de um cidadão que nunca teve conflito nenhum com a sua esposa. A história dele é o seguinte: morava no interior, onde andava a cavalo. Depois do casamento, ele montou a sua cavalgadura, montou num cavalo bonito, com arreios novos, porque ele era um momento solene, e a esposa subiu atrás na garupa. Não eram 2 cavalos, era um cavalo só. Então eles foram andando, a doutrina de namorados. Ela devia estar totalmente agarrada nele, naquela altura, foram os dois muito felizes. Mas quando chegaram em um certo lugar onde passaram os primeiros dias de lua de mel, no caminho o cavalo tropeçou e quase eles caem. O cidadão e a esposa dele, a nova esposa, saíram do cavalo e o homem chegou bem diante do cavalo, assim, entre os olhos, e disse assim: eu só falo 3 vezes. E aí continuaram a jornada. Lá diante o cavalo tropeçou de novo, ele desceu do mesmo jeitinho, olhou para o cavalo e com o dedo em vista entre os olhos para dizer: eu só falo 3 vezes. E na próxima vez, irmãos, que o cavalo tropeçou e saiu do cavalo, a esposa lá, assustada com aquele homem tão determinado, tirou 38 dedos e pá! Matou o cavalo. Esta mulher nunca teve nenhum conflito com o marido. Nenhum. Quando alguém vem me dizer que nunca teve nenhum conflito, eu tenho certeza, a esta altura da minha vida, que muitas vezes esta falta de conflito, que seria tão beneficiador, é por causa do pavor, é por causa do medo. E lamentavelmente, irmãos, homens, aqui maridos, há muitos homens tão grossos que as mulheres jamais desabrocharam suas personalidades. É verdade. E elas estão de fato aleijadas, no termino desta palavra dura, aleijadas para a vida. E muitas vezes, lamentavelmente, este caminho é perpetuado por famílias assim que não sabem se relacionar, não sabem resolver seus problemas, não sabem administrar seus conflitos. Conflitos bem administrados podem fazer uma grande diferença, fazer aumentar o entendimento, a confiança e a criatividade autêntica, a conectividade autêntica, isto é, a comunhão. Uma mulher que tem medo do marido nunca tem comunhão com ele. E convenhamos, há casos, eu poderia chamar de vice-versa. Há homens que têm medo de suas esposas. Já encontrei alguns exemplos disso. E é igualmente trágico. Mas há tantas coisas positivas na administração dos conflitos na família. Por exemplo,
Os conflitos trazem à luz problemas a fim de que eles sejam tratados e sepultados. Uma vez eu caí na bobagem de ver um filme muito dramático que me foi sugerido por um jovem, que era a história de um bandido que nunca morria. Nunca morria. Irmãos, atiravam dele, etc. E, para não entrar em detalhes dramáticos e cruéis, ele era sepultado, mas no outro dia ele estava assim. É exatamente o que aconteceu. Eu lembro que quando eu vi esse filme, eu quis dormir, e já era adulto, pastor, etc. Não consegui dormir por causa daquela figura dramática do cidadão mau, terrivelmente mau, que nunca morria. Pois bem, problemas que não são administrados, conflitos que não são administrados, permanecem vivos. Enterra, mas ele volta. Enterra, mas ele volta. E cada vez volta pior, por causa da amargura reinante com a falta de adequada administração. Irmãos, também quando nós administramos bem os nossos problemas, nós melhoramos o nosso conhecimento do amado, da amada. Também nós, quando tratamos assim, nós vemos que revelamos padrões, nós temos revelado nos conflitos, padrões familiares da família de origem, que precisam ser quebrados. O pior deles em culturas machistas é a opressão da mulher. Eu conheço mulheres oprimidas na minha própria família. Ai, verdade. É um fato. Todo mundo reconhece. Mas a pobrezinha da esposa nem trata o assunto, porque se eu tratar, o que o marido fará comigo? Pelo menos ameaça, inclusive, de abandono. É verdade. Então, quando os conflitos podem ser resolvidos, podem ser administrados, quando administramos o conflito, nós aprendemos algumas coisas para ser mudadas. Nós temos que tratar do assunto. Imagine esse outro fator positivo na administração dos conflitos: mais união, pelo ouvir e entender. E no processo valorizar o marido e valorizar a mulher. Há muita gente na nossa sociedade, e até por exemplo na igreja, de maridos e mulheres mal amados. Que tristeza. À luz de tanta orientação, tanta bibelina, tanta conversa a respeito dos bons princípios que devem ser usados na vida. É verdade, sim. Quando nós nos abrimos um para o outro, existem alguns riscos, mas os riscos são muito maiores se nós calarmos, se imaginarmos que não há o que tratar. Imagine alguém que no relacionamento cheio de conflitos mantém a paz a qualquer custo, não trata do problema. Na minha ilustração anterior, sepultam vivo o problema. Isto causa um ambiente, gera um ambiente totalmente inseguro para os relacionamentos abençoados e abençoadores. Nesses ambientes onde não há administração adequada dos conflitos, há um verdadeiro medo de ser autêntico. E as pessoas se fecham em si, sofrem, mas enfim, todos indistintamente sofrem. E este sofrimento é o que a palavra de Deus chama, Jesus chama em Mateus 18, 19, 8, diz a dureza do coração. A dureza do coração. Conflito, então, irmãos, é parte da adaptação e ajuste de vidas, naqueles diferentes hábitos, valores e estilos. Dificilmente duas pessoas sobre a face da terra concordarão em tudo. Há tantas expectativas, há tantos pensamentos, opiniões e necessidades. E aquele maravilhoso livro, As 5 Linguagens do Amor, mostra isso claramente. Até o amor é percebido de forma, o que é a demonstração de amor é percebido de forma muito diferente. E eu não deixarei passar esta série de mensagens sobre a família até o dia 8 do próximo mês, sem tratar de As 5 Linguagens do Amor, porque de fato são conceitos muito especiais que têm transformado vidas no mundo. Mas a questão importante é nós entendermos e aprendermos como criar segurança
na família para podermos estar mais livres para tratar dos conflitos. Eu vou alistar várias coisas que adquiri na leitura de especialistas em relacionamento. Após o conflito, não esqueça de usar tempo, atenção e energia para dar segurança ao outro. Isto é mútuo. Isto é mútuo. Porque quando há um conflito, os dois sofrem. E talvez não seja nem esposo e esposa, talvez seja pais e filhos. Então, dê tempo, atenção e energia para dar segurança. Para dizer, olha, não há problema, você não fica diminuída porque, e nem eu fico diminuído porque tivemos este conflito. Nós estamos buscando uma boa solução. Um autor que ele disse assim: onde há segurança para sermos nós mesmos, o espírito se abre. E eu pensei, ainda hoje de madrugada, a respeito de uma ilustração disso. A mão fechada, assim, exige mais tensão do que a mão aberta. Não é verdade? Se eu fosse um pregador com messas de televisão, eu diria: feche agora a sua mão, sinta a tensão, e agora abra a sua mão. Ou é claro, todo mundo sabe que isso. A mão fechada exige mais tensão. O coração fechado, o coração duro perturba. O coração precisa abrir, mas só vai abrir se em segurança as pessoas puderem falar a respeito de suas insatisfações, quaisquer que elas sejam. A segurança emocional estabelece aquele ambiente de paz, onde não há opressão e não há desrespeito pelo outro. E há tanto desrespeito. Eu não estou malhando os homens não, mas é uma observação. Por exemplo, eu conheço famílias onde, depois de algumas horas juntos, depois de alguns meses, depois de alguns anos juntos, eu fico pensando, naturalmente, que eu não agrido estes irmãos em todos os lugares onde andei, mas eu penso assim: puxa vida, a vida deste irmão seria tão melhor se ele não estivesse sempre importando a palavra da esposa dele. Vocês sabem que eu observo que há esposas que não têm voz? Não tem. Sobre os mais diversos assuntos. Irmãos, nem que fosse assunto espiritual. Há muitas mulheres, eu testemunho, que têm muito mais acuidade e entendimento espiritual do que muitos homens nas nossas igrejas. Então nós todos, maridos, temos que ter muito cuidado com isso. Não devemos ser desonestos, mas devemos aprimorar o fato do nosso favor com nossas esposas, no sentido de dar valor ao que elas são, dar valor aos seus pensamentos, às suas ideias. Tantas vezes a ideia da mulher, da esposa, livra o homem da perdição, livra o homem, por exemplo, de sociedades inadequadas, por causa daquilo que é chamado o sexto sentido da mulher, que encontra em pesquisas bastante respaldo. É verdade, é um outro sentimento, é porque ela é ajudadora do homem, ela é ajudadora do marido e pode ajudar grandemente. Irmãos, o coração do casal administrado de maneira correta quanto aos conflitos, se abre para muitas experiências tão especiais. Os detalhes, o sentimento de segurança, que permite eu ser eu mesmo, ou eu mesma. A aceitação honesta também de quem eu sou, porque há pessoas, homens e mulheres, que não se aceitam, é problema grave. Mas antes de ir a um psicólogo ou um psiquiatra cristão para resolver isso, aceite o fato de que você precisa se aceitar. Por exemplo, se você está namorando com uma pessoa que não se aceita, saia fora o quanto antes e aguarde haver mudança de personalidade, senão você está se aprontando para um desastre social muito grande, com a quebra do seu relacionamento logo mais após o casamento. Irmãos, outra coisa é liberdade de expressão. Você, mulher, não tem liberdade de expressão, Deus tem misericórdia do seu casamento. Você, marido, não tem liberdade de expressão quanto às suas ideias, Deus tem misericórdia. Respeito. Outra, saber que o outro, nós descobrimos no conflito bem administrado e no processo, que o outro é como bem nós aprendemos que não deve haver julgamento. E uma das piores coisas no julgamento é a designação. É estabelecermos um nome. Por exemplo, você sempre é desatento. Ou então você nunca faz o que deve fazer.
E pior ainda, você é burro. Já pensou? E há casamentos desestruturados onde palavras grosseiras e burra é leve demais. São ditas. Que tristeza. E ditas por pessoas que eu não duvido sejam crentes, são crentes, mas precisam permitir-se ser buriladas por Deus para entrar em um outro processo, de fato para experimentar a bênção da vida familiar. Irmãos, nós precisamos viver nesta atmosfera de comunicação aberta. Esta segurança pessoal do cônjuge deve ser inclusive o nosso interesse. E não só para que os conflitos sejam administrados, é para que a vida seja uma vida inspiradora. De tantos outros numa sociedade podre como a nossa, que não tem um exemplo. Porque as novelas que às vezes vemos só um pedacinho, eu diria que a maior parte das pessoas sérias, quando vê só um pedacinho, né, não fica ali, né, é só coisa ruim, é só desgraça, é só palavrão, é só grosseria, é só quebra de lealdade. E daí, quais são os resultados? São os que nós vemos na nossa sociedade e com reflexos infelizes na igreja. Mas o que fazer para dar essa segurança nos relacionamentos? Valorizar o outro. Valorizar aqui é, como disse certo autor, é a decisão de ter o cônjuge como tesouro valioso. Tesouro valioso. Eu não lembro os nomes, porque nem é muito futebol sou ligado, mas ontem eu vi uma coisa belíssima da parte de um goleiro brasileiro que é chamado de santo, porque pega tudo. A esposa dele e ele estavam falando para o repórter na televisão, e ela disse coisas sem pressão nenhuma, disse coisas muito especiais sobre ele. E eu fiquei pensando, com certeza este cidadão deverá permanecer no caminho que tem traçado até aqui para a sua vida. Não é um jogador desequilibrado qualquer, é um homem que tem família, teve família, teve visto pela apresentação da televisão bem ajustada, onde ele aprendeu a resolver conflitos e a valorizar sua esposa. E ela o valoriza porque ele é valorizado. É sempre assim, irmãos. O bem chama o bem e o mal chama a desgraça. Dá resultado valorizarmos o esposo, a esposa, o nosso semelhante, com quem queremos administrar bem os nossos conflitos. Eu li uma história muito interessante a respeito de um homem muito estável, mas que teve um desentendimento num dia de festa na sua casa. Ele já madurão, havia convidado toda a família para uma festa em casa, um grande jantar, e numa ocasião no jantar, alguma coisa aconteceu e ele bateu boca com a esposa, e depois daquilo ele ficou tão irritado, ele era um pouco temperamental, isso é personalidade também, traço de personalidade, ele era temperamental, e ele, no rasgo de ira, saiu e entrou na casa. Foi lá para o lugar que é refúgio dele. Lá no refúgio, que era o escritório onde ele fazia o trabalho dele, ele ficou, e o filho mais velho, já conhecendo o pai, resolveu ir atrás dele. Chegou lá na porta fechada, porque ele queria não estar com ninguém, mas o filho mais velho chegou lá e ele disse: entra. O filho entrou e disse para o pai: papai, o que é que o senhor está fazendo? E o pai disse o seguinte: eu estou lendo este papel, este escrito, feito há muito tempo a respeito da tua mãe. E o filho continuou: e o que está escrito aí? E ele começou a ler. Eram as coisas mais preciosas a respeito da esposa, porque ele acabara de ter um grande conflito. E ele começou a ler. Quando ele leu a primeira coisa, a respeito do valor, todo sobre o valor da esposa, ele leu a primeira coisa assim: esta afirmação aqui é quase inválida. Ele disse. Aí ele disse: esta segunda aqui, eu acho que eu vou riscar. Mas aí ele continuou lendo, aí disse: mas pensando bem, as outras todas permanecem. Isto significa que eu devo valorizar. Conflitos naturais. Mas quando nós temos o senso de valor do cônjuge, o senso de valor do outro, com quem temos tido um conflito, tudo se torna muito mais fácil.
Quando fazemos assim, quando seguimos estas orientações, nós crescemos em amor e aprendemos muitas coisas. Inclusive aprendemos que Deus providencia para nós e deseja que nós tenhamos esta segurança. E é por esta razão que Ele, em muitos textos da palavra, especialmente em muitos dos provérbios de Salomão e nos salmos, nós aprendemos a respeito desta segurança no Senhor Deus, que nos é revelado por último em Jesus Cristo. Eu vou ler dois textos que considero muito inspiradores neste particular. Observe só, Provérbios 18, verso 10. 18, verso 10. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Em Deus nós estamos seguros, Ele é como uma torre forte. O Salmo 4 e verso 8. Salmo 4 e verso 8, um texto muito interessante. Diz assim: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Nós sabemos, é claro, Deus sabe tudo sobre nós, e mesmo assim Ele nos dá segurança, porque Ele nos aceita, mas Ele nos transforma pelo seu fruto. É claro que muitos de nós, ao ouvirmos um pouco mais a respeito de conflitos e a administração saudável deles, temos de entender que temos ajuda completa para estas transformações que são tão desejáveis, tão maravilhosas para o bem-estar da vida familiar. Eu lembro da tradução de Peterson em Gálatas, capítulo 5, verso 22, onde ele diz assim: o que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós como frutas que nascem no pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. Uma destas é a habilidade de administrar conflitos. Que Deus nos dê